Skeleton Crew acabou de lançar o seu terceiro episódio, então vem comigo para nossa análise completa. Bora descobrir todas as referências, conexões com o universo expandido e muito mais. Lembrando que esse vídeo tá lotado de spoilers, então daqui pra frente por sua conta e risco. E se você não quer perder nenhum detalhe sobre a série, se inscreve no canal para ter acesso a mais vídeos de Star Wars. Bom, o terceiro episódio é dirigido novamente pelo David Lowery, que dirigiu o último episódio. E esse capítulo, ele funciona como uma continuação direta, completando o arco de fuga das crianças lá do Porto de Borgo, e nos apresentando alguns personagens novos e também trazendo alguns mistérios muito interessantes. Dito isso, eu achei que foi um episódio mais morno, assim, foi mais tranquilinho em relação aos outros dois que a gente teve. E o episódio começa aqui em Etching, onde a gente conhece os pais das crianças e vai ser o núcleo deles investigando o que aconteceu com seus filhos. E logo de cara já tem bastante coisa interessante, né? Primeiro, algumas coisas visuais, como essa doma aqui que aparece na cidade, que meio que é uma referência, uma alusão à grande barreira que cerca esse planeta, que faz com que os habitantes não saiam e novos habitantes não entrem no planeta também. O que é reforçado, né, essa sensação de isolamento também no diálogo entre o droide de segurança e os pais, onde eles falam que também as comunicações são proibidas e não estão sendo feitas. E mais pra frente no episódio, quando eles estão ali tentando descrever o seu planeta para Kim, eles falam, né, dessas auroras boreais que funcionam ali mais ou menos como um escudo gasoso, vamos dizer, que impede que os habitantes de Etching consigam ver a galáxia e o céu normalmente como os outros. Tanto que ali quando a Kim fala sobre a quantidade de planetas que existem na galáxia, eles ficam completamente, né, com a cabeça explodida assim, de pensar que são tantos e tantos planetas. Algo que pra gente que tá acostumado a olhar pro céu estrelado é algo normal, porque afinal cada estrela ali no céu é basicamente um planeta, uma galáxia, uma estrela, então já é mais fácil de pensar nisso. Outra coisa interessante aqui é uma fala da mãe da KB em relação ao monitor vital que ela tem. Então essa tiara barra negócio do Ciclope ali que ela usa é algo que monitora suas funções vitais, e algo indica aqui que ela também parece ter algum tipo de problema de saúde, né? Então esse visor pode ser algo que pra gente era algo só estético, mas que pra ela pode funcionar como aqueles dispositivos que ficam medindo a glicose no sangue de diabéticos, sabe? Então pode ser algo nesse sentido. Mas é interessante elas mencionarem isso aqui, porque elas falam que o sinal desse monitor se perdeu, ou seja, talvez essa seja até uma dica de como que eles vão conseguir encontrar o seu caminho para casa. Afinal, se esse monitor estava emitindo um sinal e agora ele parou, então quer dizer que é uma forma deles conseguirem localizar as crianças. Então, o meu chute é que mais pra frente, lá no fim da temporada, as crianças vão esgotar todos os jeitos e todas as formas de tentar voltar para casa, sabe? Não vai dar certo o que elas vão tentar em termos de navegação, porém a KB, do jeito que ela é esperta ali e tem muita afinidade com essas coisas tecnológicas, como a gente já viu em outras cenas, eu acho que ela vai acabar conseguindo arrumar esse sinal, e aí sim vai ser como esse núcleo de pais aí de Etching vai saber a localização dos seus filhos. Enfim, é um chute, vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa interessante da gente ver aqui também é esse mural na casa da Farah, que mostra justamente todas as espécies que a gente viu no planeta, ou seja, humanos, itorianos, a espécie dos pais do Neil, que ainda não foi divulgada qual é, como se fossem ali as espécies fundadoras desse planeta. E como a gente viu também, eu comentei no outro episódio, quando as crianças foram para o espaço Porto de Borgo, elas estranharam muito ver outras espécies, até chamando eles de alienígenas, quando na verdade a gente sabe que nesse período da galáxia, depois de tantas explorações e expansões galácticas, é muito comum ter diversas centenas de espécies em um planeta mesmo. Mas a gente já vai voltar aqui nessa arte. Bom, e aí a gente segue pro espaço Porto de Borgo, né? A gente vai pra prisão onde as crianças estão com o George e a Nanaud. E aqui a gente tem uma cena da fuga da prisão, bem tradicional, nada fora da caixa assim. É legal a gente ver o George e a Nanaud usando algumas artimanhas da força, o que não necessariamente quer dizer que ele foi um Jedi, até onde a gente sabe. A gente vai falar um pouco disso mais tarde. Ele pode ter sido apenas um cara que descobriu ser sensitivo à força, mas que nunca acabou seguindo a carreira de Jedi, vamos dizer, e se tornou um pirata. Mas, obviamente, se você tem acesso à força e você praticar bastante, você pode usar a força
para uma coisa ou outra. E aqui ele também explica uma coisa que muita gente estava se perguntando no episódio passado. Se o cara tem a força, por que ele não roubou logo a chave antes? Por que ele não fugiu antes da cela? E bom, aqui ele fala que ele não fugiu porque não adiantaria nada ele sair da cela e não ter uma nave. Então parecia que ele estava ali calculando o que ele ia fazer, e como a gente já estabeleceu no último episódio também, se passou muito pouco tempo entre o motim do Capitão Silvo, que inclusive foi confirmado que é o George Nanawood, para surpresa de ninguém, e o fato dele ter sido preso. Então ele já não estava lá na prisão há muito tempo, e pelo que parece ele estava ali planejando como que ele ia escapar e como que ele ia arranjar uma nave, e aí as crianças chegaram. Inclusive, falar um pouquinho aqui do nome George Nanawood, que é um dos piores nomes aí de Star Wars, é um nome muito feio, né? Sabe, parece que foi um nome inventado, apesar que todos os nomes são inventados, mas você entendeu. Então a gente tem a confirmação de que o Capitão Silvo é o George Nanawood, e mais pra frente no episódio a gente tem a confirmação também que o George Nanawood é na verdade o Crimson Jack. Isso é uma coisa que a gente já tinha falado lá nos primeiros episódios, e esse nome é uma referência a um personagem muito tradicional, muito antigo de Star Wars, que apareceu lá nas primeiras HQs em 1977. O Crimson Jack foi apresentado como um perigoso líder pirata com uma história estabelecida como um dos grandes rivais do Han Solo. Pois é, logo após a Batalha de Yavin, uma nave capitaneada aí pelo Crimson Jack emboscou e capturou a Millennium Falcon com seu raio trator. E o Crimson Jack e a sua tripulação acabaram roubando o Han Solo e o Chewbacca da recompensa que eles ganharam da Aliança Rebelde, os impedindo de pagar a sua dívida ao Jabba the Hutt. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de quanto que era essa dívida do Han Solo pro Jabba the Hutt, muito legal, fica aqui a sugestão pra você. Mas enfim, esse personagem, o Crimson Jack, ele já chegou a sequestrar a Leia, ele já fez várias coisas, ele era meio que um inimigo do Han Solo recorrente nas HQs. Mas ainda não tá claro se esse Crimson Jack que a gente tá vendo na série vai ser algo literal do que a gente já viu nos quadrinhos. Eu acho que não, acho que é uma adaptação de qualquer forma. Pode ser que tenha até uma ligação aí com o Han Solo, só como um tipo de referência, mas eu duvido que a gente vai ter muitas conexões mesmo assim, que nem a gente teve nas HQs. Mas mais pra frente no episódio, a gente meio que tem essa sensação de que o Crimson Jack, ele é um cara, um pirata aí que tá sem sorte, tá tentando encontrar um tesouro há muito tempo, ele já sofreu um motim da sua tripulação, então talvez essa seja a última chance dele de conseguir encontrar alguma coisa de valor. Ele até meio que fala isso pras crianças ali, né, tipo, eu sou que nem vocês, eu tô perdido, tô ferrado, e as crianças sentem uma empatia por ele e acabam se identificando um pouquinho, e eles se juntam nessa parceria improvável, que eu acho que é uma dinâmica bem legal. Mas voltando aqui pra cena da fuga, a gente tem também uma alusão de que a KB possa ser sensitiva à força, que é algo também que a gente conversou nas nossas lives aqui com o Norton no dia a dia na força. A chance de ter alguém sensitivo na força dentro aí da criançada do Skeleton Crew é alta. Claro, a gente tá falando de Star Wars, então é possível que tenha. O Wim, ele é um menino que conhece, que é um nerd, que sabe tudo sobre o Jedi, mas eu não acho que seria ele, justamente por isso, para criar um contraponto. Eu acho que o arco dele vai ser realmente usar esse conhecimento lúdico e essa visão de mundo mais criativa, mais fora da caixa, para depois salvar a pele da galera. Esse vai ser o arco dele. Já aqui a gente vê o George Nanawood meio que sentindo pessoas passando ali, né, usando da força para sentir qual dos caminhos tem seres vivos, qual não tem. Então a gente vê um pouco disso e a gente vê que a KB, ela pressente ali que um droid vai passar. Aí a gente pode entrar numa discussão aqui se ela sentiu o droid com a força ou se simplesmente ela escutou o barulho do droid, ou talvez esse dispositivo que ela tem possa ter alertado ela ou algo do tipo. Então acho que a cena ela funciona para deixar essa dúvida no ar. Então, por enquanto, não dá para cravar nada, mas eu acho que poderia ser um indício aí de uma sensitividade na força da KB, que eu acho que vai ser uma das personagens mais importantes aí do grupo. Nesse episódio a gente tem algumas coisinhas aí, a gente vai falar mais pra frente. Inclusive esse droid aí, que foi identificado pela KB, ele parece muito uma versão menor daquele droid que aplicou a tortura na Princesa Leia durante Uma Nova Esperança, ou seja, aqui a gente teve algumas conexõezinhas com o primeiro filme da franquia. Outra coisa interessante envolvendo o Wim aqui que eu esqueci, é que o Wim, ele também, como a gente falou, depois que ele descobriu que o George Nanawood
é um Jedi, tudo que o cara falar vai ser a verdade, até porque o Win, ele tem essa visão, a própria definição que ele solta aí sobre os Jedi, é uma coisa muito parecida com o que a gente ouviu lá do Obi-Wan Kenobi em Uma Nova Esperança, e também sobre o que a gente conhece dos Jedi da Alta República, que até onde a gente sabe de Etching, eles estão meio que ali isolados, então a visão que eles têm dos Jedi ainda são os Jedi no seu auge, como os grandes heróis e tal. E mais pra frente, a gente vê que as crianças citam Coruscant e Alderaan, e a Kim até brinca com eles, tipo, mano, o que vocês estão falando? Vocês perderam a guerra e eles não sabem da guerra. Ou seja, eles não sabem que os Jedi eventualmente se tornaram generais de guerra. Então eles ainda têm essa visão dos Jedi como seres puros, como defensores da paz, algo que é muito diferente da visão que a galáxia tem dos Jedi agora, na era da Nova República, né? Já passou tanta coisa, os Jedi já foram vistos como generais, como guerreiros, travando guerra, sabe? Então a visão é muito diferente ali de um George Nanawood que viveu tudo isso, de uma Kim que também já viu tudo que aconteceu na galáxia, e das crianças que não sabem de metade da missa. E também vale dizer que o Win falou Jedis, né, no plural. Algo que a gente sabe que tá errado, né? Sendo bem nerd aqui, Jedi e Sith sempre ficam no singular, tanto em inglês quanto em português. Mas isso aqui é muito mais uma coisa de criança, sabe? Criança falando errado, que é completamente normal. Então eu achei um detalhezinho fofo da parte do roteiro aí da série. E claro, também existe a possibilidade de que esse dispositivo da KB ajude ela até a se comunicar com alguns tipos de droids ou de máquinas. Até porque ele lembra muito aquele dispositivo que o Lobot, o amigo ciborgue do Lando, de Império Contra-Ataca, tem nas orelhas. Então pode ser algo nesse sentido, não necessariamente significando que é a força. Então depois de tudo isso, né, eles conseguem finalmente escapar da prisão, e aí eles têm o plano de ir pela multidão. É até legal que eles trombam ali, criando uma distração, e o Neil fica distraído pela distração que eles mesmos criaram. Muito bom, o Neil é muito fofo. E durante essa treta toda dá pra você escutar alguém falando poodle, que é o equivalente a, bom, excremento, vamos dizer. Inclusive já fiz um vídeo aqui sobre todos os palavrões em Star Wars e o que eles significam, também fica aqui minha sugestão para você. E aí nosso grupo chega então à nave, pronto para partir, mas obviamente as crianças não querem deixar o SM-33 para trás. E algo que vocês falaram aí na live, a gente não tinha pego, é que o SM-33 é uma referência direta ao Sr. Smee do filme Peter Pan. Afinal, SM-33, se você for ver direitinho, o 33 podem ser dois Es, e aí fica Smee. Então, mais uma conexão aí com todo esse mundo de piratas e a série. Então, obrigado aí. Se vocês tiverem mais curiosidades ou pegar alguma referência que eu não peguei, deixem aí nos comentários, porque eu leio tudo e vira e mexe pode aparecer aqui. Mas voltando, o George, ele parece ser meio que nem o Mando, né, de The Mandalorian. Ele parece não gostar muito dos droids. Eu acho que pode ter alguma história aí do porquê disso. Ele tá pronto pra deixar o Smee pra trás, e depois que ele resgata o SM-33, ele trata ele super mal dentro da nave ali, pedindo pra ele lavar a louça, pra ele limpar isso, limpar aquilo, como se ele fosse um droid de serviço e não um droid navegador. Então ele se estranha um pouquinho, achei legal essa dinâmica, mas vamos voltar aqui porque o George Nanawood, ele acaba indo pra uma sala onde tem os droids apreendidos, e aqui tem muitos easter eggs legais. Ah, e antes dele ir, ele falou um negócio que é engraçado, que é meio irônico também, né? Ele falou, eu vou e volto antes que você possa dizer parsec. Parsec, pra quem não sabe, é uma unidade de distância. Mas por que eu tô pegando essa referência aqui? Porque quando o Han Solo fez ali a Kessel Run, ele falou que fez em menos de 12 parsecs, dando a entender que parsec seria uma medida de tempo e não de distância. E aí depois a gente viu no filme por que disso, ele realmente conseguiu pegar um atalho ali em que ele fez o caminho em menos distância. Mas aqui é legal porque o George conseguiu transformar essa medida de distância em uma medida de tempo, falando que o tempo deles falarem parsec, ele já estava de volta. Então eu achei, sabe, um negócio meio estranho, mas engraçado, uma coisa bem
bem pros fãs de Star Wars, assim, que se apegam nesses pequenos detalhes. Chegando na sala, o George desperta ali o primeiro dos droids, que é o CZ-D2-9000, que é um droid da série CZ. A gente já viu esse tipo de droid muito de relance ali na sala do Jabba em Retorno de Jedi. E depois disso ele liga outro droid que já acorda ali muito em perigo e tal, que fala alguma coisa sobre o príncipe estar em perigo, e isso pode ser uma ligação com a série dos droids, né, Star Wars Droids dos anos 80, que inclusive está disponível aí no Disney Plus. E por fim a gente teve o droid B1, clássico aí para quem gosta de Clone Wars e das prequels, que acorda perguntando se eles ganharam a luta, né? Então esse droid deve muito provavelmente ter sido desativado quando o Anakin destruiu a estação, e só agora ele tá acordando. A gente viu algo bem parecido aí, se eu não me engano, na segunda temporada de The Bad Batch, quando eles estão naquela fábrica de droids. Eu achei uma referência bem legal aí pros fãs das animações. Mas antes do George Nanaue conseguir encontrar o SM-33, a gente teve um personagem chegando ali, um pirata meio velho, chamado Branjar Brannick. E esse personagem, ele é dublado pelo Alfred Molina, o nosso querido Dr. Octopus, que já trabalhou bastante como John Watts, inclusive aí no último filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E esse personagem, ele é um membro da espécie Ishi-Tib, que eram seres anfíbios nativos do planeta de T'Brin. Também é uma espécie que vira e mexe aparece em Star Wars, inclusive é da mesma espécie daquele pirata que teve o seu olho atingido por um blaster. E aqui é legal ver que o George tá meio que tentando dar um migué nele, levar o droid ali, e isso confirma um pouco a teoria que a gente tava falando mais cedo, de que o George, ele é um cara bem quisto até pela sua tripulação. O Brannick fala aqui que ele foi o melhor capitão de todos, mas mesmo assim, né, por não ter conseguido trazer um tesouro aí para sua tripulação, ele acabou recebendo um motim. Então eu tô vendo no George Nanaue essa figura bem Jack Sparrow assim, inclusive até o nome é parecido, né, Crimson Jack, Jack Sparrow, de um pirata muito carismático, um pirata malandro, um cara que é da galera assim, mas que não tem sorte, que nunca consegue encontrar nada de valor, então ele vai dar tudo que ele tem para conseguir levar as crianças pro seu planeta e, claro, receber a sua recompensa. Então eu acho que tá mais ou menos nesse nível aí o que a gente vai ver do personagem. Aí a gente volta pra nave, as crianças estão meio que debatendo ali se elas podem ou não confiar no George, se ele é ou não um Jedi. E aí a gente tem uma conexão bem curiosa com Obi-Wan Kenobi, onde a Fern tá falando, tá gente, a gente não pode confiar nesse cara só porque ele usa a força, entre aspas. Qualquer um pode fingir isso. Ele pode estar usando ali algum tipo de imã, cordas, né, até uma corda bem fininha ali. Quando a gente viu o trailer, ele tava trazendo a chave com a força, parecia muito que tinha uma cordinha de nylon trazendo, porque a chave tava toda meio, sabe, trepidante assim. Dito isso, eu acho que o George tem a força, tá? Ele é sensitivo à força, mas não diria que ele foi um Jedi ou foi treinado pra isso. Mas de qualquer maneira, a conexão aqui que eu tô levantando é justamente com aquele Jedi charlatão que a gente viu em Obi-Wan Kenobi, que era o Raja Estri. Pra quem não lembra, ele era um charlatão ali que se fingia de Jedi no planeta de Daio, atraía pessoas que queriam fugir do planeta e aí entregava essas pessoas para o Império. E aí ele usava de ímãs, né? Ele tinha braceletes com ímãs que aí ele ia enganando a pessoa fingindo que tinha força. E aí, obviamente, o Obi-Wan foi lá e desmascarou ele. Então é uma coisa engraçada ver que a Fern é muito sagaz e que ela não teria caído no conto do vigário. Então é legal ver que eles estão espertos sim, mas nesse caso eu acho que ela tá errada, eu acho que o George tem mesmo a força. Eles conseguem finalmente fugir acionando o hiperespaço mesmo estando presos ali na corda de abastecimento, o que inclusive causa um estilhaço, né? Um efeito estilingue ali que quase destrói o porto de Borgo. Achei muito legal. Gostei de ver um pouquinho mais do George Nanaue nesse episódio. Eu acho que nos dois primeiros a gente quase não viu ele, né? Ele foi aquele final mais bombástico, mas nesse daqui a gente conseguiu ver bastante dele. Eu tô gostando dessa qualidade
de um cara que não se importa nem um pouco com as crianças tá usando elas. Um grande exemplo é quando eles escapam, ele tá ali preparando uma comida, um rango, ele come na frente das crianças ali, tipo, enche a pança, deixa a tigela pro droid limpar ali, né, dando uma desmerecida no SM-33 e ainda fala pras crianças ali que estão famintas, tipo, ó, sobrou um pouquinho ali, ó, se virem aí pra comer. Então é legal, eu não sei se a gente vai acompanhar algum tipo de transformação dele nesse sentido, de até o final da série ele realmente se importar com as crianças, sabe? Começar a cuidar delas. Eu não sei se ter uma tripulação de crianças vai despertar isso dentro dele. Até agora não tá dando nenhum indício desse, mas eu tô achando legal essa dinâmica de um pirata trambiqueiro e umas crianças fofinhas e inocentes. Como que isso tá rolando? Tá legal até agora. Mas enfim, eles acabam ali tirando uma soneca e indo em direção a essa amiga, entre aspas, do George. Destaque aqui pro Neil roncando com a sua tromba, que é muito fofinho. Mas ali a gente tem um diálogo do George, onde ele meio que descreve essa sua amiga a qual eles estão indo. Ele fala que ela é uma pessoa que conhece, tem muito conhecimento da galáxia, que sempre tá em busca de artefatos. E logo de cara eu já pensei na Maskanata, né, que é uma coisa que o Norton levantou nas nossas lives, e também a Phee Genoa, né, que é uma personagem ali de Bad Batch que a gente conheceu na segunda e terceira temporada. Ambas se encaixam muito nessa descrição, então eu achei que poderia ser alguma delas, mas nesse caso a gente conheceu uma nova personagem que é a Kim, mas ela parecia estar conversando com alguém antes deles chegar, então quem sabe aí a gente não possa ver ou a Phee Genoa ou a Maskanata como essa sócia misteriosa da Kim. Bom, o que nos leva então ao momento mais importante aí desse episódio, que nos dá algumas dicas sobre AT-ATing, como a gente comentou no começo do vídeo, mas que também levantam muitas dúvidas. Essa personagem, né, chamada Kim, que parece uma coruja, ela revela que AT-ATing faz parte das Joias da Velha República, que é um termo que foi usado pelo Jon Watts aí quando se referiu sobre o planeta no material de divulgação. Essas Joias da Velha República aparentemente eram um grupo de planetas com maravilhas escondidos para sua própria proteção. O que nos dá a entender que eram planetas cheios de tesouros e riquezas e coisas importantes para a Velha República. Mas ela continua explicando que todos esses planetas, ou quase todos, foram destruídos há muito tempo, exceto AT-ATing, que aí acabou se tornando uma lenda, parte de histórias infantis e tal. O que corrobora muito com o que a gente estava teorizando no último episódio sobre AT-ATing ser o planeta do tesouro e ele ter se isolado ou estar se disfarçando aí no meio de tudo pelo próprio supervisor do planeta, que deve ter encontrado o tesouro e não quer compartilhar com ninguém, obviamente, então tá mascarando o planeta em plena vista, mudando o nome do planeta, fazendo com que os seus habitantes não consigam nem entrar nem sair, cortando as comunicações. Então eu acho que a gente tá indo no caminho certo em termos da nossa teoria. E claro, tem também a possibilidade de algo mais sinistro tá rolando ali em AT-ATing. A gente já ouviu várias outras teorias também de que ali poderia ser um lugar de teste genético, né? Por isso que a gente talvez tenha tão poucas espécies lá. Quem sabe um planeta sob o controle imperial, um lugar ali para começar os testes de clonagem do Palpatine. Todas essas são teorias válidas. E se a gente for parar para ver esse mapa que a Kim mostrou pra gente, a arte dele é muito parecida com o que a gente viu no começo do episódio lá na casa da Farah. Dá até pra gente ver, ó, que tem vários planetas dentro do círculo, e esse círculo, ele é na verdade o mapa da galáxia, ó. Se você for ver, tem uma saidinha ali no canto superior esquerdo que parece muito com o que a gente sempre vê dos mapas da galáxia, mas beleza, a gente tem todos esses planetas aqui no centro e parece que tem um caminho que leva diretamente para um outro, que tá ali com aquelas figuras, que pode ser AT-ATing. Essa cena aqui também lembrou, né, esse mapa, lembrou bastante a abertura de Ahsoka ali, o caminho para Perídia. Era uma teoria antes da série começar de que as crianças iam se perder em outra galáxia, mas eu acho que agora já caiu por terra toda essa teoria de outra galáxia, a gente tá mesmo na galáxia de Star Wars, mas é uma conexão interessante aí, visual, entre essa série e a série da Ahsoka. Dito isso, eu acho que foi mais um passo em direção a descobrir mais sobre AT-ATing.
mas também é uma coisa meio confusa, a gente ainda vai ter que esperar pra ver. De qualquer forma, foi a parte mais interessante desse episódio. E aí, como eu comentei mais cedo, a Kim, ela começa a filtrar e eliminar planetas que não são etching baseado na descrição que as crianças vão dando. E ela até que faz um excelente trabalho ali, afinal existem bilhares de planetas na galáxia. Ela consegue baixar ali para uns 10 mil, que como a própria KB falou, ela já eliminou 99,9%. Então a KB já tá ligada ali nas estatísticas. E eu achei muito legal essa técnica, eu achei interessante também as crianças comentarem ali sobre a barreira, sobre aquelas auroras boreais que a gente viu. E aqui a gente tem a confirmação de que aquilo na verdade são gases nebulares para impedir e dificultar a visualização da galáxia. E aí a Kim, ela acaba pegando um dos badges, né, um dos pins ali da jaqueta ou da mochila das crianças, e pelos símbolos ela acaba conseguindo também identificar numerais palméricos, que eu tentei pesquisar aqui de alguma forma nos sites oficiais, nos dicionários de Star Wars, e não encontrei nada. Então pode ser algo específico da Velha República aí, tipo numerais romanos, sabe? Algo do tipo dentro do universo de Star Wars. Mas enfim, o Crimson Jack, né, o George Nanawood acaba percebendo não só que ela conseguiu encontrar o caminho até Et, como ela também estava chamando os X-Wing. E nessa hora eu jurava que a gente ia ver o Carson Tiba, né, nosso querido Nick Fury das séries de Star Wars, que já apareceu em The Book of Boba Fett, em The Mandalorian, em Ahsoka. Então eu achei que cabia um cameo dele aqui, acho que eles não quiseram forçar, mas nada impede dele aparecer mais pra frente também. De qualquer forma, duas X-Wing da Nova República aparecem para resgatar as crianças, até é por isso que elas não abatem a nave, né, para não ter nenhum perigo de machucar as crianças, o que faz com que George Nanawood consiga escapar com a ajuda da KB como a sua engenheira de voo, e eles fogem, acabando assim esse capítulo. No geral foi um episódio bem mais tranquilinho, a gente já sabia, a gente suspeitava que seria uma continuação direta do segundo episódio, um episódio de transição aí entre o começo da série e agora um segundo ato, né? A gente teve os dois primeiros episódios como introdutórios, mostrando os personagens, o mundo, o conceito. Esse episódio com uma transição ali, trazendo alguns elementos sobre etching, apresentando personagens novos. E agora, o próximo episódio vai ser dirigido pelos Daniels, que são os diretores de Tudo em Todo Lugar, a Toda Hora, que já ganhou um Oscar, e vai ser focado apenas no Neil. Mas eu tô curioso de tentar entender como que isso vai funcionar. De qualquer jeito, eu acho que também vai ser um episódio talvez mais fechadinho, né, por ser focado em um dos personagens. Talvez seja um episódio de bastante comédia, bastante ação. Eu espero que eles voltem logo pro enredo principal, porque esse já foi um episódio de transição. Se o próximo também não adentrar já direto nesse mistério de etching ou eles voltando para casa, eu acho que pode ser um problema de ritmo para a série, que começou muito bem com os dois primeiros episódios, tem esse terceiro episódio mais tranquilo, mas precisa retomar o ritmo pra gente não ter nenhum problema, assim que nem as outras séries, de ter uma barriga, assim, um problema de ritmo com a série no geral. Então, se você chegou até aqui, deixa um comentário escrito Crimson Jack pra eu saber que você chegou até o final do vídeo, e deixa o like, gente, por favor. Eu tô desde as 3 da manhã fazendo esse vídeo aqui, por favor, me ajudem, tá bom? É isso, semana que vem tem mais, vejo vocês e this is the way.